julho de 1976. Uhum. Uma mulher atravessa uma rodovia escura em Dallas, correndo desesperadamente entre os carros. Ela veste um terno branco, mas o tecido está manchado de sangue. Nossa, O rosto dela está inchado, sabe? Desfigurado pelos golpes que ela acabou de receber. E quando ela finalmente consegue chegar a um hotel barato do outro lado da pista, ela tem exatamente duas coisas no bolso: um cartão de posto de gasolina e 36 centavos. é um começo muito brutal para qualquer história. Muito. Mas aí a gente avança no tempo, pouco mais de uma década depois, e essa mesma mulher está de pé diante de 180 mil pessoas no Rio de Janeiro. Quebrando o recorde mundial do Guinness. Exato. Sendo coroada como a realeza indiscutível do rock global. Olha, é um contraste que quase desafia a lógica da realidade, né? O abismo entre aquela noite de terror em Dallas e a consagração absoluta em estádios lotados pelo mundo inteiro é simplesmente gigantesco. E é exatamente esse abismo que a gente vai explorar neste mergulho profundo de hoje. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui. As fontes que nós trouxemos para a mesa hoje formam uma pilha bem impressionante. Temos recortes biográficos minuciosos, análises da indústria musical, registros de recordes globais e, fundamentalmente, as críticas literárias e relatos tirados da autobiografia dela, A Plenitude do Ser. Sim, e acho importante pontuar para quem está ouvindo que a missão aqui não é fazer uma simples retrospectiva musical. Não, de jeito nenhum. O foco é dissecar a anatomia da reinvenção. Porque a trajetória de Tina Turner transcende a música, sabe? É um estudo de caso fenomenal sobre como operar uma reconstrução a partir do zero absoluto aos 44 anos de idade. E uma indústria fonográfica que tem uma fobia crônica de envelhecimento, né? Com certeza. Ela simplesmente pegou as regras do jogo e reescreveu todas elas. Tem um aspecto psicológico nisso tudo que me fascina demais. A capacidade de transformar anos de um controle quase totalitário em combustível para criar um império global. E para entender a mecânica dessa resiliência, a lógica exige que a gente olhe para a fundação de tudo isso. Ok, então vamos desempacotar isso. Essa fundação atende pelo nome de Anna May Bullock, nascida em 1939 em Nutbush, no Tennessee. E, lendo os relatos dessa época, fica muito claro que a luta pela sobrevivência começou bem antes da fama. Sem dúvida. A infância dela foi definida pela ausência e por um trabalho físico muito árduo. A Anna May passou a juventude colhendo algodão num cenário de escassez brutal. Mas o que as biografias destacam com mais gravidade não é nem a pobreza, é o vácuo emocional. A mãe dela fugiu de um casamento abusivo quando a Anna May tinha apenas 11 anos. E fez isso sem sequer se despedir da filha. Imagina o impacto disso numa criança. Exato. E o pai desapareceu do mapa pouco tempo depois. A própria cantora chegou a afirmar que nunca sentiu, de fato, o amor da mãe. É um começo de vida onde a rejeição não é só um trauma episódico, sabe? É o próprio ar que ela respirava. Pois é, essa garota cresce pulando de casa em casa, morando com diferentes parentes, até se mudar para St. Louis no final da década de 1950. E é nesse cenário urbano, carregando toda essa imensa bagagem de abandono, que o destino apresenta a figura de Ike Turner. Esse encontro acontece em 1957 e o Ike já era uma figura bem magnética, um líder de banda muito estabelecido na cena musical da região. A Anna May, que ainda era uma adolescente, queria desesperadamente cantar com a banda dele. E ele não dava a mínima, né? Ele ignorava completamente os pedidos dela. Não a levava a sério de jeito nenhum. Até o momento em que, durante um intervalo num clube noturno, ela simplesmente pega o microfone e canta. E aí tudo muda. Tudo muda. A potência crua daquela voz deixou o Ike atordoado. Ele percebeu imediatamente o diamante bruto que tinha nas mãos. Mas a forma como ele lapidou esse diamante é o que define o primeiro grande ponto de inflexão da nossa história. Em 1960, eles lançam a faixa A Fool in Love, que explode nas paradas. Um sucesso imediato. Só que essa ascensão não veio com nenhuma autonomia para ela. O Ike toma uma decisão que ditaria o destino dela pelas próximas 2 décadas. E ele faz isso sem perguntar, sem o menor aviso. Ele altera o nome de Anna May para Tina Turner, e a banda vira Ike Tina Turner. Lendo sobre isso nas fontes, a única analogia que me vem à mente é a de um
um rebranding corporativo hostil. Ah, interessante essa visão. Porque, pensa bem, imagina uma empresa onde o produto principal, o talento explosivo, a voz inigualável, o carisma que atrai todo o público, não tem absolutamente nenhum poder sobre a própria embalagem. Ela virou Tina simplesmente porque o chefe mandou. A identidade dela foi confiscada antes mesmo que ela pudesse entender o que estava acontecendo ali. É uma imposição de identidade, uma forma literal de posse. E o fascinante aqui, e ao mesmo tempo aterrador, é o contraste absurdo entre a imagem pública e a realidade privada deles. Porque o mundo exterior viu um sucesso estrondoso, certo? Sim, a música Proud Mary rendeu a eles um prêmio Grammy. A parceria com o lendário produtor Phil Spector na monumental River Deep Mountain High é considerada até hoje um marco na história da produção musical. E eles até foram chamados para abrir a turnê dos Rolling Stones. Exato, no palco eles eram a própria definição de energia e sucesso. Mas a engrenagem que fazia isso funcionar nos bastidores era sustentada por terrorismo psicológico e físico. E a gente está falando de 16 anos vivendo em cativeiro dentro do próprio sucesso. Os registros das fontes documentam abusos muito brutais, agressões físicas constantes, violência sexual e um controle financeiro total onde ela não via a cor do dinheiro que gerava. E tinha a questão do vício dele também, né? Sim, a paranoia do Ike era muito amplificada pelo uso severo de cocaína, o que transformava o cotidiano dela num campo minado. Ela relatou inúmeras ocasiões em que apanhava violentamente no camarim e, minutos depois precisava entrar no palco sorrindo e dançando de forma frenética para o público. É um nível de dissociação cognitiva que beira o inimaginável. O que me leva a uma questão central aqui. Quando uma pessoa está presa num sistema onde o agressor controla o passaporte, as finanças, a identidade e até o próprio nome, como é que ocorre a ruptura? Não é simples. Não basta apenas acordar num dia e decidir ir embora. É preciso construir uma armadura mental primeiro. E as nossas fontes apontam para uma ferramenta muito específica que operou essa mudança interna nela. Exatamente. A transformação dela ocorreu de dentro para fora através do budismo de Nichiren. Em 1972, ela foi introduzida a essa prática e é muito fascinante analisar como isso funcionou na prática para ela. O ato de entoar o mantra Não Myoho Renge Kyo repetidas vezes não era só um esoterismo reconfortante. Foi um mecanismo pragmático de sobrevivência. Na filosofia que é retratada na autobiografia dela, existe esse conceito muito forte de transformar veneno em remédio. Sabe, eu estava analisando essa parte do material e cheguei a pensar no impacto neurológico disso. Como assim? Quando alguém vive sob uma ameaça constante e imprevisível, como era o caso dela com Ike, o cérebro fica em estado de alerta perpétuo, luta ou fuga. E a repetição rítmica e diária daquele mantra ofereceu a ela a única coisa que o Ike não conseguia controlar, um espaço interno de ordem e previsibilidade. Ah, faz todo sentido. Aquele ritmo de cântico devolveu a ela um senso de agência, sabe? Uma âncora psicológica que reestruturou a percepção do próprio valor dela. É uma análise perfeita. O canto devolveu a identidade que o Ike passava os dias tentando esmagar. E o fortalecimento interno foi tão sólido que, quando chegou o limite físico absoluto naquela noite de 1976 em Dallas, ela já tinha a clareza mental para agir. Foi ali que a represa estourou. Sim, aquela fuga na rodovia com os 36 centavos no bolso e o rosto sangrando marcou o colapso do império do Ike e o verdadeiro nascimento da Tina. Mas aí a gente entra na fase do divórcio. E, olha, honestamente eu preciso contestar a estratégia que foi adotada aqui. Porque os detalhes legais desse acordo parecem um suicídio financeiro. Visto de fora, parece mesmo. Para conseguir o divórcio rapidamente, ela assumiu as multas altíssimas de dezenas de shows cancelados, ela abriu mão dos imóveis, da frota de carros, dos estúdios de gravação e, pior, dos royalties futuros de todo o catálogo da banda. Tudo isso apenas para garantir os direitos sobre as músicas que ela compôs sozinha e o direito de manter o nome Tina Turner. A minha leitura inicial, lendo isso, é por que lutar tanto por uma marca que foi criada pelo homem que quase a destruiu? Não faria muito mais sentido, e até não seria mais catártico, matar a Tina de vez, voltar a ser Anna Mae Bullock e deixar todo esse veneno para trás?
Se a gente conectar isso ao quadro geral e a uma perspectiva puramente emocional, matar o nome faria todo sentido. Mas, se a gente analisar a arquitetura da indústria musical da época, a decisão dela foi de uma inteligência brutal. Como assim? O conceito de capital de giro se aplica aqui de uma forma intangível. Sim, foi o Ike quem escolheu as sílabas Tina Turner, mas quem dotou esse nome de valor de mercado? Foi ela. Quem suava no palco, quem entregava aqueles vocais viscerais, quem hipnotizava a plateia. O nome era literalmente o único ativo que poderia abrir portas para que ela pagasse aquelas dívidas astronômicas que ela tinha acabado de assumir no tribunal. Pensando por esse lado, voltar a ser Anna Mae seria como tentar vender um produto totalmente novo sem nenhum orçamento de marketing, né? Enquanto o nome Tina já tinha um reconhecimento global de marca. Exato. Ela compreendeu que o nome já não pertencia ao homem que o criou. Pertencia à entidade que habitava o palco. Nossa, isso é muito forte. E ao abrir mão de todo o patrimônio tangível pelo nome, ela não estava se curvando ao Ike. Ela estava comprando a própria liberdade intelectual e artística. Ela pagou com tudo que tinha, para ser dona de si mesma. E o preço dessa compra foi passar quase uma década caminhando do deserto, né? Porque, vamos ser muito sinceros, ela não saiu do tribunal em 1978 direto para a capa das revistas de sucesso. A indústria tratou esse retorno com um desdém enorme. Um período que a própria indústria classificou na época como um limbo. Para poder sustentar os filhos e pagar as dívidas legais, ela aceitava praticamente qualquer contrato. Os shows em cabaré. Isso. Ela fazia shows em pequenos cabarés, em convenções corporativas, apresentações naqueles hotéis de Las Vegas que viviam de atos nostálgicos, e fazia umas pontas em programas de variedades na televisão. As gravadoras a viam como uma relíquia do rhythm and blues dos anos 60, um produto com prazo de validade expirado. O que nos traz ao início dos anos 80, que é a era de ouro da MTV, dos sintetizadores, do pop eletrônico. O cenário era totalmente dominado pela estética da juventude. E então surge a figura do empresário Roger Davis. A minha impressão sobre o Davis, lendo os relatos, é que ele não tentou de forma alguma encaixar a Tina no que estava na moda. Ele percebeu que o contraste era o verdadeiro trunfo dela. Exatamente. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O Davis teve a visão de levar a Tina para a Inglaterra e colocar ela para gravar com os produtores britânicos que estavam na vanguarda do synth-pop e do rock eletrônico. Uma fusão inusitada. Muito. A genialidade estava em pegar a voz mais rasgada na lógica e visceral que existia na América e colocá-la contra um pano de fundo de baterias eletrônicas frias e sintetizadores cortantes. Esse atrito sônico gerou o álbum Private Dancer, que foi lançado em 1984. Ela estava com 44 anos. E o impacto desse álbum no mercado é assustador. Mas acho que nada representa mais a complexidade desse retorno do que a música que definiu a carreira dela para sempre. What's Love Gotta Do With It? Sim, a cereja do bolo. Os bastidores dessa faixa revelam uma ironia gigantesca. A música estava circulando pelo mercado há um tempo. Nomes como Cliff Richard e Donna Summer já tinham sido cogitados para gravá-la. E quando a demo finalmente chega nas mãos da Tina, ela simplesmente detesta. Ela odiou? Ela achou a música fraca, um pop superficial e bobo, que estava muito distante da pegada agressiva de rock que ela queria fazer. E como resolver esse impasse, né? Ela aceita gravar música, mas com a condição inegociável de que faria as coisas absolutamente do jeito dela. E o que aconteceu naquele estúdio de gravação é uma aula magna de interpretação. Ela pegou uma letra que no papel parecia só um pop romântico e meio cínico, sobre o amor ser apenas uma emoção de segunda mão, e injetou uma gravidade existencial absurda. Faz todo sentido se a gente cruzar isso com o histórico pessoal dela que a gente acabou de discutir. Quando uma mulher que sobreviveu a 16 anos de abusos perpetrados por um homem que dizia amá-la, vai para o microfone e canta O que o amor tem a ver com isso, a música deixa de ser uma faixinha dançante. Com certeza. Torna-se um manifesto visceral de sobrevivência. Ela trouxe o peso de uma vida inteira de dor para dentro de um arranjo pop de rádio. E o resultado direto dessa alquimia foi a conquista de 3 prêmios Grammy, incluindo gravação e canção do ano.
Mas acho que o marco histórico mais impressionante é que, com essa música, aos 44 anos de idade, ela se tornou a mulher mais velha da história até aquele momento a atingir o primeiro lugar na principal parada da Billboard. Ela simplesmente pulverizou a noção de que estrelas pop femininas tinham um relógio biológico amarrado ao sucesso comercial. Sim, e o mais brilhante é que ela não tentou, em momento algum, se adaptar à ideia de uma mulher madura e comportada. Longe disso. A indústria exigia que cantoras mais velhas usassem vestidos longos, cantassem baladas suaves, ficassem paradas lá no pedestal do microfone. Ela foi na direção diametralmente oposta. Eram mini saias de couro, cabelos espetados, jaquetas jeans rasgadas, saltos altíssimos e uma fisicalidade no palco que deixava artistas com metade da idade dela totalmente sem fôlego. Ela transformou os 40 anos no ápice do cool. Essa postura toda a catapultou direto para a realeza definitiva da cultura pop mundial. A partir dali, o que a gente vê nas fontes é uma sucessão de parcerias que hoje são lidas como mitológicas, sabe? Ah, os duetos são lendários. Desde o icônico dueto ao vivo com o Mick Jagger no Live Aid, onde o próprio Jagger admitiu ter aprendido os movimentos de palco com ela décadas antes, até o David Bowie sussurrando no ouvido dela na faixa Tonight, e aquela energia avassaladora com o Bryan Adams em It's Only Love. Sem esquecer do cinema, né? O papel dela como anti-entity em Mad Max, além da Cúpula do Trovão, solidificou essa aura de líder indestrutível. E a trilha sonora We Don't Need Another Hero dominou o planeta. Mas é um evento específico que é muito detalhado nas fontes e que exige da gente uma parada estratégica aqui, principalmente pela escala colossal e pelo choque cultural. A turnê Break Every Rule, em janeiro de 1988. O lendário show no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Um momento que simplesmente redefiniu o que significava uma turnê de estádio. E aqui eu tenho que confessar uma certa perplexidade ao ler sobre a concepção inicial desse espetáculo. Como é que uma lenda do rock e do R&B americano concorda em fundir o próprio show com ritmistas, passistas e um carro alegórico da escola de samba Beija-Flor? E não apenas isso, mas como é que essa mistura aparentemente caótica resulta num recorde absoluto para o Guinness Book? Olha, a genialidade da Tina Turner sempre esteve ancorada na leitura que ela fazia de energia e ritmo. Ela entendia profundamente que o ritmo é uma linguagem anterior às palavras. Ao trazer o neguinho da Beija-Flor e centenas de componentes da escola de samba para o palco, dividindo espaço com as guitarras de rock pesado, ela não estava cometendo uma apropriação ou fazendo um aceno diplomático fofo para o país. Ela estava conectando a pulsação visceral da música dela com a pulsação daquela cultura específica. E o resultado foi um delírio coletivo de 180 mil pessoas pagantes. As descrições relatam o público dividido nas arquibancadas, sabe, balançando bandeiras como se fosse a final de um campeonato de futebol, enquanto cantavam em uníssono. Era uma catarse pura, a prova final de que a barreira do idioma havia desaparecido completamente. Ela não era mais só uma cantora norte-americana. Ela havia se tornado um fenômeno sem nacionalidade definida, um evento de escala global. E essa ausência de fronteiras nos leva diretamente a uma das decisões mais peculiares e debatidas do ato final da vida dela. A mudança para a Europa. Isso. Após dominar o mundo nos anos 80 e 90, enchendo estádios da Europa à Ásia, ela realiza uma retirada estratégica. Na década de 90, ela fixa residência na Suíça, e então, em 2013, ocorre um movimento burocrático de enorme peso simbólico. A renúncia oficial da cidadania americana. Exato. Ela adota exclusivamente o passaporte suíço. Então, o que tudo isso significa, né? É uma atitude que gerou muito ruído midiático na época. Analisando todo o percurso dela, a minha teoria, lendo os materiais, é que os Estados Unidos representavam duas coisas fundamentais para ela. O palco da consagração máxima, sim, sem dúvida, mas também o solo onde todo o trauma estava enterrado. Era o lugar do abandono infantil, da pobreza extrema, da violência conjugal impune e de uma indústria que a rejeitou cruelmente antes de seu retorno triunfal. A escolha pela Suíça me parece muito menos uma questão tributária, como alguns diziam, e muito mais uma busca definitiva pela única coisa que o sucesso não compra. O anonimato controlado e a paz absoluta. Essa sua análise faz todo sentido com o que ela descreve na autobiografia.
Lá na Suíça, no Chateau Alguin, às margens do Lago de Zurique, ela instituiu um limite físico e geográfico entre a lenda Tina Turner e a mulher que precisava apenas viver o dia a dia. E foi nesse refúgio que ela viveu o primeiro amor funcional, pacífico e recíproco de toda a vida dela, ao lado do executivo alemão Erwin Bach. O que, de certa forma, torna os anos finais dela profundamente melancólicos, porém iluminados por um nível de cuidado muito comovente. Porque enquanto a mente dela finalmente encontrava paz, o corpo começou a cobrar a conta de décadas de um desgaste extremo. E os registros médicos dela são bem pesados. Muito pesados. Ela sofreu um derrame vascular cerebral poucas semanas após o casamento oficial com o Bar. Logo depois disso, foi diagnosticada com câncer intestinal. E, para agravar tudo, um histórico de pressão alta maltratada resultou em insuficiência renal severa. O corpo dela, que sempre foi sua maior máquina de guerra no palco, estava falhando. E aqui a gente chega num contraste que amarra a história de uma maneira muito avassaladora. Diante da falência dos rins, a diálise era a única perspectiva para mantê-la viva, que é uma condição extremamente debilitante. É então que o marido, o Erwin Bach, toma a decisão de doar um dos seus próprios rins para ela em 2017. Um ato de amor genuíno. E analisando o arco inteiro da vida dela, a poesia desse momento é cortante. A vida romântica da Tina Turner começou com um homem que exigia posse total, que arrancava o dinheiro, a autonomia e até o sangue dela a golpes. E termina com um homem oferecendo literalmente um órgão vital do próprio corpo sem pedir nada em troca, apenas para que ela pudesse ter mais alguns anos de vida. É o contraponto definitivo da história dela. Uma demonstração de entrega que reconfigura todo aquele histórico de dor. Esse transplante deu a ela anos valiosos, de tranquilidade, até o seu falecimento pacífico de causas naturais em maio de 2023, aos 83 anos. Bom, depois de processar décadas de abusos, a invenção e a reinvenção do synth-pop e a catarse absurda no Maracanã, a pergunta natural ao final dessa nossa imersão é sobre a herança estrutural de tudo isso. O que essa jornada nos ensina sobre a capacidade humana de adaptação e de ruptura? A síntese mais clara, para quem nos ouve, é que o talento, aliado a uma força de vontade implacável e a uma estratégia afiada, pode curvar a realidade. Ela desmontou sistematicamente as amarras da idade dentro da cultura pop. Provou que abandonar o terreno familiar e a segurança financeira em troca do controle da própria identidade não é um ato de loucura, mas sim o investimento mais lógico que alguém pode fazer. O conceito de tarde demais simplesmente evaporou diante da biografia dela. É um legado monumental. Mas, mergulhando nas fontes, há um detalhe incômodo, quase macabro, que adiciona a última camada de compreensão sobre a magnitude dessa vitória dela. Sim, isso levanta uma questão importante e é fundamental trazê-la à tona agora no final. Há pouco, a gente discutiu um momento em que o Ike Turner apagou o nome Anna Mae Bullock e cunhou Tina Turner. A verdade sobre o porquê dele ter escolhido esse nome específico é arrepiante. O Ike escolheu Tina unicamente porque rimava com China. A personagem dos quadrinhos, a China, a rainha da selva. Exatamente, aquela guerreira de vestes rasgadas que balançava nas selvas. O Ike tinha a visão de criar uma figura exótica, quase tribal para o palco, mas o plano principal era ainda mais sombrio do que isso. Ele imediatamente registrou o nome Tina Turner como uma marca comercial de sua propriedade exclusiva. Nossa. O objetivo jurídico disso era simples. Se aquela garota se rebelasse, exigisse pagamentos justos ou fugisse dele, o Ike poderia simplesmente demiti-la e colocar outra cantora desconhecida no palco no dia seguinte, vestindo as mesmas roupas, usando as mesmas perucas e respondendo pelo mesmíssimo nome de Tina Turner. Ele criou, na verdade, um esquema de franquia de fast food. A Tina não era uma pessoa na cabeça dele, era uma fantasia intercambiável. Uma peça de reposição. Um sistema criado especificamente para desumanizar e garantir que ela jamais fosse indispensável. E é exatamente por causa desse detalhe estrutural que a compreensão do triunfo dela precisa mudar de escala. A maior glória não está nos imensos números de faturamento ou nos prêmios da turnê Private Dancer.
a vitória definitiva, a vingança mais brilhante que se pode imaginar contra essa tentativa de apagamento. Foi a subversão da ferramenta. Ela pegou o nome Tina, que era um rótulo jurídico criado deliberadamente para que ela fosse uma cantora genérica e substituível, e derramou tanto suor, injetou tanta genialidade vocal e impregnou aquelas sílabas com uma força vital tão intransponível que ela quebrou o plano do Ike no meio. Ela fundiu a própria alma, a voz rasgada e as pernas incansáveis a essa palavra. O resultado? O feitiço virou contra o feiticeiro de forma irreversível. A partir do momento em que ela assumiu o controle nos tribunais, tornou-se fisicamente impossível para qualquer outra pessoa, viva ou morta, vestir aquele nome. A peça descartável se tornou a força mais singular e insubstituível da história da música.